Boa noite! Na noite de hoje, conversaremos sobre direito do consumidor, compliance e governança corporativa, dentro dos contratos de plano de saúde. Para isso, é com muita alegria e satisfação que recebemos o Dr. José Jorge Thanos Júnior para conversarmos conosco. Ele é professor da Unifage e advogado. Está no ar a Unifage Viva. Boa noite, professor. Boa noite. Diante da possibilidade da confirmação de uma doença de alto risco, é comum a negativa das operadoras de planos de saúde em realizar determinados exames ou procedimentos, aqueles geralmente de custo mais elevado. A justificativa seria de que tais procedimentos não estariam inclusos no rol de procedimentos a que é disciplinado a resolução normativa da Agência Nacional de Saúde. Na sua opinião, essa negativa ela seria abusiva? Bom, nós temos que estudar cada caso, sem dúvida alguma, mas de maneira genérica, digamos assim, nós temos que verificar se a doença é coberta pelo rol elencado pela Agência Nacional. Então, nós temos que saber se essa doença é contemplada. A questão da abusividade, ela existe. Mesmo porque isso acontece, e você que está nos ouvindo, você sabe muito bem que você pode ter um tempo a mais para ter a aprovação pelo plano. Muitas vezes você vai ter que recorrer para doenças que, nesse caso que você acaba de expor, são doenças emergenciais que exigem uma ação rápida, então vai ter que se recorrer do Poder Judiciário ou mesmo de reclamações junto à operadora. Eu acho, sim, que são abusivos muitos desses atos praticados pelas operadoras. Porém, cada caso é um caso. Então, nós temos que olhar com olhos do direito, né? A vida está em primeiro lugar. A operadora tem que socorrer. Ela não pode ficar protelando para economizar, né? Mesmo porque ela recebe bem pelos serviços que presta. Então, nós temos que levar em conta também essa relação, né, do valor pago pelo plano, pela sua garantia, pelo quarto que se tem, que normalmente se for um quarto um pouco mais sofisticado, ou ambulatório, o convênio com a empresa. Então, protelar é sacrificar a vida humana. E isso nós não podemos admitir, aliás, nem o Poder Judiciário admite. O reajuste da mensalidade é válido desde que não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso. Então, eu queria saber qual o posicionamento com relação à decisão fixada pelos tribunais. E o que o senhor entende como um percentual que onere excessivamente o consumidor? Bom, o que eu entendo, muito provavelmente, seja o que os tribunais entendem. Pelo menos deveria ser, né? Mas não é. Na verdade, não é. Porque essa questão de valores onerosos tem a ver com faixa econômica e faixa de idade. Veja o seguinte, a lógica dos valores da tabela progressiva nos planos de saúde, e até nos seguros também, não é só plano de saúde, né? Ela é uma lógica crudelíssima, que é o seguinte, você vai ficando mais velho, o valor do seu plano vai aumentando e a sua aposentadoria vai diminuindo, e agora, com a reforma que todo mundo está aplaudindo, eu não faço esse louvor à reforma, as aposentadorias vão ficar cada vez mais minguadas e os idosos que têm planos de saúde vão se encontrar em dificuldade. Mas nós estamos numa faixa intermediária, que seria uma classe média. E essa classe média sofre muito, porque ela vem com planos de saúde durante praticamente sua vida inteira, para não cair no SUS. Então ela vem com os planos de saúde. O que ocorre? Ocorre que quando ela vai precisar para valer, que a partir
dos 60 anos, 70 anos, você vai ter um probleminha, você vai ter uma diabetes, você vai ter consequências de outras doenças, você tem planos caríssimos. Então, que posso dizer? As decisões dos tribunais estão aí para serem mudadas, não é? Então, uma hora a gente encontra gente sensível que vai entender que os valores médios pagos aos aposentados do regime geral da Previdência, que hoje gira em torno de R$ 5.800, não representam o mesmo valor que um desembargador recebe no final de carreira, por volta de quase R$ 40 mil. Professor, boa noite. Uma grande honra tê-lo entre nós. Imagina, Ricardo, honra é minha. O direito à saúde é um direito fundamental previsto pela Constituição. A saúde pública, sabemos que existe um problema muito sério no Brasil, em função da falta de atendimento, né, a esse direito. E na saúde privada também é uma excessiva briga junto aos planos de saúde, em função do não atendimento a diversas questões aí do próprio atendimento mesmo à saúde da população. Existe atualmente a resolução 424, que trata das juntas médicas. O senhor acredita que essa resolução venha a diminuir esse número de processos junto ao judiciário? É estranha essa resposta que eu possa te dar, viu? Porque quando se fala em informatização, se imagina uma celeridade, né? E também uma diminuição de custo, né? Porque nessa resolução normativa se prevê uma junta para avaliar se aquela doença deve ser coberta, de forma mais ágil, porque você teria pessoas terceirizadas, inclusive para as operadoras os custos seriam menores, esses médicos especialistas estariam lá, não precisariam necessariamente compor, inclusive, corpo clínico responsável da operadora, seriam contratados de outra maneira, enfim, os custos cairiam e pelo sistema informatizado tudo deveria ser mais otimizado. Mas eu ainda tenho minhas dúvidas com relação a isso, quanto à qualidade dessas decisões também, porque, na verdade, eu acredito que o sistema é inevitável, ele vai acontecer, está acontecendo em grandes hospitais, mas a operadora tem que criar, agora muita gente ri quando eu falo isso, mas tem que criar uma relação mais intimista, mais próxima do seu cliente, do seu usuário. Ela tem que ter a sensibilidade de perceber que esse indivíduo é único e o problema dele é único também. Então, se a informatização conseguir esse patamar, eu acho que vai ser sucesso. Se não conseguir, nós vamos ter os mesmos problemas judiciais de sempre. É importante, a título de conhecimento, salientarmos que o site da Agência Nacional de Saúde detém campos de pesquisa para que os consumidores e demais interessados procurem, pesquisem quais são os tipos de tratamentos que as seguradoras são obrigadas, né? Obrigadas a fornecerem a seus clientes, né? Então é bom a gente se conscientizar e procurar todas as maneiras para fazermos nossos direitos serem preservados e cumpridos, né? Por fim, salientamos novamente nosso agradecimento pela vossa presença, professor. Você sabe que eu é que sou grato, porque é uma oportunidade que nós temos para despertar essas coisas que ficam lá dentro, remoendo na cabeça das pessoas, e elas precisam ter um apoio. O que vocês estão fazendo hoje, vocês, todos os alunos aqui do nosso curso de Direito, é algo assim memorável. Então, eu aplaudo a todos vocês, viu? Parabéns. Que todo esse material que a gente esteja colocando, né, seja colocado à disposição e que leve muita informação, muito conhecimento a toda a população, né? Então, estamos encerrando a nossa Unifage Viva e esperamos você na próxima semana.